capítulo 4, dos versos 10 a 19. Provérbios 4, de 10 a 19. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Meu filho, escute e aceite as minhas palavras, e os anos de sua vida se multiplicarão. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria, e o fiz andar pelas veredas da retidão. Se você andar por elas, os seus passos não se embaraçarão. Se você correr, não tropeçará. Retenha a instrução e não a deixe. Guarde-a, porque ela é a sua vida. Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal. O sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Mas a vereda do justo é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia claro. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem eles sabem em que tropeçam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos conduza neste momento de sermão, neste momento de pregação. Ensina-nos a tua palavra, ó Deus, mais uma vez. Que o teu Espírito trabalhe no nosso coração. Senhor, ensina-nos que o que vale de fato a pena nesta vida que nós temos é viver uma vida que ouve, retém e guarda a tua palavra. Assim, Deus, nós temos o verdadeiro sucesso na vida. O sucesso que não está pautado em coisas materiais, em ser bem-sucedido aos olhos dos homens, mas em cumprir a tua vontade. Como nós vimos também no culto até aqui, nós não temos por nós mesmos, ó Deus, essa capacidade de sermos fiéis à tua palavra, mas que o teu Espírito nos conduza, que os teus propósitos nos conduza, que o teu amor pactual, a tua misericórdia nos conduza à obediência a ti, ó Deus. Mesmo os nossos pés sendo vacilantes, leva-nos à obediência, porque assim, ó Deus, saberemos trilhar o caminho seguro, uma rota segura, até o dia da consumação de todas as coisas, ou até o dia que o Senhor chamar a nossa vida. Que vivamos aqui, ó Deus, refletindo a luz do teu evangelho e a tua verdade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, conta a história que dois amigos, Lucas e Caio, decidiram escalar uma montanha conhecida por suas vistas deslumbrantes, mas também por seus caminhos perigosos. Antes de partirem, um guia experiente lhes deu um conselho: sigam sempre a trilha marcada com as fitas vermelhas. Elas foram colocadas porque já conhecia o caminho da segurança e o guia estava ali mostrando qual era aquele caminho e ele deveria de fato ser trilhado e seguido como ele estava falando. Se desviassem do caminho, poderiam cair nas armadilhas. Lucas, cauteloso, decidiu seguir exatamente as instruções daquele guia. Ele prestou atenção nas fitas vermelhas, mesmo quando o caminho parecia mais longo ou difícil. Já o tal do Caio, impaciente, achou que poderia encontrar um atalho. E ele dizia: por que seguir o caminho mais longo se posso cortar por aqui? Ele pensou então. Ele ignorou as fitas vermelhas e seguiu por uma trilha que parecia mais rápida. No começo, o tal do Caio se sentiu esperto, mas logo se viu em apuros. A trilha que ele escolheu era escorregadia, cheia de pedras e muito ruim. E ele acabou caindo em um buraco e ficou preso sem saber como voltar. Em plena escuridão, sem poder sair. Enquanto isso, Lucas, seguindo as fitas vermelhas, chegou ao topo da montanha sem problemas. E queridos, o que foi que levou Lucas do mesmo destino de Caio? Está claro: ouvir as instruções do seu guia e estar atento sobre o qual seria o caminho certo a ser trilhado. E nós pegamos então essa história, queridos, para ilustrar algo que está sobre nós, sobre o nosso conhecimento, na exposição de Provérbios até aqui. Nós estamos aprendendo que para ter uma boa vida, verdadeiramente feliz, bem-sucedida, é necessário ter sabedoria.
Porque somente quem é sábio, somente quem busca, quem encontra a sabedoria que está na palavra de Deus, consegue trilhar um caminho de segurança, consegue trilhar uma rota de vida segura até chegar ao destino esperado. Isso porque, queridos, os sábios sempre apresentam duas características principais. E é isso que esse texto vai também nos ensinar nesta noite. Que os sábios, eles trilham uma rota segura e, em primeiro lugar, conforme nos mostra o texto, porque eles guardam as instruções do Senhor. Porque o verdadeiro sábio é aquele que guarda as instruções do Senhor, conforme é possível ver aí dos versos 10 a 13. O verso de número 10 começa dizendo: meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Veja, a ideia de ouvir é muito claro até aqui. Eu tenho explicado a vocês o que significa ouvir no Antigo Testamento. É ouvir e reter. Esse aqui é o sexto discurso do pai no livro de Provérbios até aqui, chamando a atenção do seu filho para que ele venha ouvir as suas palavras, porque as suas palavras são uníssonas à lei de Deus, à verdade de Deus, aquilo que vem das instruções da palavra do próprio Deus. Ele diz: ouve, retenha e também aceite. Nós temos aqui uma ideia de agarrar. São duas ordens iniciais para encorajar o filho ao compromisso total com o caminho do Senhor. Mas veja que essa ideia de agarrar é enfatizada no verso de número 13 aí na tua Bíblia. Retém a instrução e não a deixe, guarde-a, porque ela é a sua vida. Veja, ambos os versos 10 e 13 vão constituir um inclusio. Lembre-se que eu estou sempre ensinando a vocês o que significa nas exposições até aqui, os inclúsios, os paralelismos, para que vocês possam ler as Sagradas Escrituras de uma maneira que venha te guiar mais fácil a você compreender o que cada texto está ensinando. Então veja que a mesma ideia do verso 10 é repetida no verso de número 13. E o que está dentro dessas duas ideias, dos versos 10 a 13, é a ênfase que o texto quer dar aqui na Bíblia hebraica. E você, prestando atenção nessas coisas, você vai ler a palavra de Deus no Antigo Testamento melhor. E essas aqui são instruções, queridos, para que houvesse perseverança, para que ele pudesse perseverar, o jovem filho que estava ouvindo, no caminho da palavra do Senhor. Mas quando fala de agarrar aqui, que é a ideia hebraica, de fato, do termo aceitar, não é apenas uma questão de segurar firme. Quando você agarra alguma coisa, você aperta, você segura firme ali, ou simplesmente de não esquecer. Mas a suposição aqui, queridos, é que o filho já entendeu, pelo menos parcialmente, o conselho de seu pai, e agora o pai lhe dá esse incentivo para que ele mantenha o curso no qual ele foi colocado. É como se sujeitar ao regime de um atleta, com a dieta, exercícios e treinamento inteligente, e não abandonar essa atividade. Eu não sei quantos aqui já praticaram esportes. Eu passei boa parte da minha vida praticando esporte, acho que alguns irmãos aqui também. E a gente sabe, se a gente quer melhorar, quer ser um bom esportista, quer ser um bom jogador, quer o que for, qual o esporte que você venha fazer, jogador de futebol, jogador de basquete, qualquer um, você tem que se dedicar. O atleta profissional ele faz assim, mas até quem é amador também sabe que tem que se dedicar. Eu joguei futebol amador por alguns anos lá no município da Bahia, o município de Mascote, e eu me lembro que às vezes eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, ir para o campo, chutar no gol, repetidas vezes, tinha que comer melhor, porque eu sempre tive tendência a engordar, então tinha que comer melhor, tinha que ser regrado na minha alimentação, tinha que ir para a academia também de manhã cedo, antes do trabalho, depois ia jogar bola, era aquela coisa toda, fazer treinamento depois que saía do emprego. E aí a gente mantém essa rotina para quê? Para poder ter um desempenho bom naquilo que nós estamos fazendo. E da mesma maneira é que o filho deveria fazer. Ele deveria manter a sua disposição em ouvir o seu pai, em guardar as palavras do seu pai, um exercício contínuo para trilhar esse bom caminho que é a palavra de Deus. Não quero dizer, queridos, aqui que esse texto ou ideia teológica
tem ligação direto com o que eu citarei agora, com o texto que eu citarei. Como eu estou falando, eu estou usando aqui um exemplo. Mas utilizando o princípio ilustrativo que nós colocamos aqui, Paulo, por vezes, usou essa metáfora de atleta para perseverança na vida cristã. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 9, de 24 a 27, ele diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Veja que Paulo vai trazer essa ideia de destreza na vida cristã para se alcançar um propósito. E a gente utiliza isso aqui como ilustração. E mais uma vez, isso mostra, queridos, que a sabedoria e, consequentemente, a vida cristã não é uma decisão de uma vez por todas, mas envolve uma vida de compromisso. Qual é o erro da maioria daqueles que se dizem crente? Não, eu ouvi o evangelho, Jesus tocou no meu coração, agora eu vou para a igreja, vou fazer parte de uma igreja e pronto. Mas não tem uma vida que é exercitada todos os dias na leitura da palavra, na oração, na destreza das ações, em esmurrar a carne, em negar a carne. Não, simplesmente vão para a igreja, mas querem permanecer como estão, e não tem uma vida diferente da que levava antes no aspecto de buscar a Deus. E isso nos chama ao alerta. Não basta, queridos, vir para a igreja. A gente tem que manter uma vida devocional. A gente tem que amar as escrituras, a palavra de Deus. A gente tem que amar a oração. Nós temos que nos dedicar à oração. Nós temos que nos dedicar ao culto familiar, à vida devocional em família. Nós temos que nos dedicar em honrar a Deus. Nós temos que nos dedicar em pregar o evangelho de Deus. Porque senão vai ser só palavras vãs. Senão você só vai ser um mero membro de uma igreja. E pronto. Isso não é vida cristã. Queridos, para que o filho tivesse um longo tempo de vida, ele deveria prosseguir de fato, ouvindo as palavras do seu pai e trilhando de fato também esse caminho de retidão para que a sua vida, os seus anos de vida se multiplicassem. No verso 10 é repetido o mesmo princípio de Provérbios 3:12. A ideia aqui de tempo de vida. Lembre-se também que eu tenho ensinado a vocês que tempo de vida no Antigo Testamento era sinônimo de bênção. Tempo de vida não era livramento da morte, porque a morte passou a todos os homens por causa do pecado, mas era uma qualidade agradável desses anos. E quando nós olhamos para os homens de Deus no Antigo Testamento, não é que eles não tinham problemas. Mas mesmo em meio a todos os problemas e dificuldades e empecilhos que passavam, a qualidade de vida deles estava em obedecer ao Senhor, em estar em comunhão com o Senhor, e em estar vivendo uma vida debaixo das bênçãos do Senhor, usufruindo do relacionamento com o Senhor. E é essa promessa que está sobre o jovem aqui que está sendo instruído, mas também sobre a vida daqueles que amam e vivem pela palavra de Deus. Tempo de vida e qualidade num estilo de caminho seguro a ser trilhado. É isso que dizem aí os versos 11 e 12. Eu ensinarei a você o caminho da sabedoria. Eu ensinei a você o caminho da sabedoria e fiz você andar pelas veredas da retidão. Muitos usaram esse texto errado, dizendo que à medida que o pai falava, o filho aprendia de uma maneira meio que individual. Não. A ideia aqui é que o pai mesmo pegou o filho pela mão e conduziu a viver esse caminho. E há, queridos, aqui também um detalhe importante. O pai que está instruindo, ou os pais aqui, porque a ideia de pais também, como pai e mãe instruindo, aparece outras vezes no livro de Provérbios. Esse pai, ele ensina aquilo que ele vivia, aquilo que ele entendia.
Lembre-se que quando nós falamos de Salomão, Salomão era alguém sábio, mas ele está usando essa ideia, essa figura aqui, mostrando que o pai que ensina também era alguém que já tinha aprendido, e ele pegava o filho e conduzia pela mão, como está claro nos versos de 1 a 9, que nós ouvimos na semana passada a pregação. O pai também foi instruído por outro sábio, ele se tornou um sábio, e ele pega e conduz o seu filho à sabedoria. E isso recebe um caráter mais amplo do que meras instruções, mas de ser exemplo. Isso nos lembra, queridos, que nós não devemos apenas instruir as pessoas, mas nós devemos viver pela sabedoria com a qual nós estamos instruindo. Os pais que instruem os seus filhos, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Às vezes é difícil para os filhos. Eu sou ensinado de um jeito, mas eu vejo diferente. Eu acho engraçado porque baiano não tem papas na língua, né? Uma vez orientando um jovem que estava indo para a faculdade, um jovem que foi criado na igreja, mas havia se desviado dos caminhos do Senhor. E eu conversando com ele, orientando, e eu falava: filho, presta atenção, a tua mãe, o teu pai te ensinaram os caminhos do Senhor. Você conhece a verdade. Aí ele falava assim: não, eu sei. Mas mesmo isso me trouxe, pastor, uma certa dúvida quanto à vida cristã. Porque manhã, por exemplo, me levava para a igreja, mas em casa ela parecia o cão. Em casa ela parecia o cão. E aí eu querendo rir, me segurei, porque eu estava pegando pesado com ele. E ele não deveria usar isso como álibi para a rebeldia do coração dele, porque ele conhecia a verdade, ele não deveria se desviar. É obstinação do coração dele. Mas ele relatou um problema que acontece muito. Os pais orientam seus filhos, mas não vivem de acordo com aquilo que orienta. E este, queridos, é um problema. Como é que nós podemos ensinar os nossos filhos uma coisa e com a nossa vida viver outra? Como é que nós podemos ter um certo comportamento na igreja e dentro de casa ter outro tipo de comportamento? Isso é uma incoerência. Mas aí nós vamos também para a questão de pregar a verdade a outras pessoas. Como é que nós falamos às pessoas que nós conhecemos, lidamos no nosso trabalho, na família, em outros lugares? Falamos assim: você precisa aceitar Jesus, você precisa ser encontrado por Jesus, né? Na verdade, não é ninguém que aceita Jesus, Jesus que aceita no seu reino, diante dos seus propósitos eternos, antes da fundação dos tempos, mas é assim que as pessoas pregam: ah, você precisa de Jesus no seu coração, etc. E aí vai falando: não, porque você precisa se arrepender dos seus pecados, aquela coisa toda. Mas aí a pessoa olha para a sua vida e fala: cadê o crente? Que ele está pregando uma coisa, ele está dizendo que eu preciso de Jesus, mas esse Jesus, nem ele mesmo tem esse Jesus aí, que ele está falando. Porque a vida dele, as ações dele são piores que as minhas. Eu já ouvi isso várias vezes. Às vezes também orientar alguns maridos: meu irmão, olha só, sua mulher é crente, tá pregando o evangelho, mas em casa ela não é daquele jeito não. E vice-versa. É incoerente. Mas aqui o pai, ele pega pela mão e conduz o filho para um caminho que ele está vivendo. E quando nós evangelizamos as pessoas, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, deve ser muito mais do que falar e ensinar. Deve ser como pegar na mão e conduzir pelas veredas da verdade. Juntos, praticando aquilo que agrada ao Senhor. Queridos, também aqui se refere o texto na ideia de caminho a ser trilhado como um filho marchando, caminhando na estrada pela qual o pai o dirigiu. E é uma metáfora para a decisão ou conduta no caminho de vida no qual o pai o colocou. E o jovem alcançaria o destino proposto pela sabedoria sem grandes problemas. É isso que o texto está dizendo aqui. As veredas de retidão, o caminho da sabedoria, porque os sábios são livres de obstáculos morais. Eles não vivem uma vida debilitada debaixo do jugo condenador do Senhor, porque o Senhor trabalha neles para que eles se livrem do caminho do mal.
verso de número 12. É interessante aqui porque fala que se o jovem andar pelo caminho das veredas da retidão, seus passos não se embaraçarão, e se correr não tropeçará. A ideia aqui é muito lógica também, meus irmãos. Quando é que os passos eles se tornam difíceis? Quando trilhamos caminhos difíceis. Uma coisa é você correr numa estrada pavimentada, sem obstáculos. Outra coisa é você tentar correr na lama, num lugar cheio de lama, num lugar cheio de areia, pesado. Você sabe que você vai ter dificuldade, os seus passos vão ficar irregulares, apertados, serão traiçoeiros, você vai cansar mais. Então, quando o jovem ele anda nos caminhos da sabedoria, os seus pés não embaraçarão. O termo hebraico aqui também traz a ideia de ser afligido com inquietações. Quando se há sabedoria, não se era afligido com inquietações dessa vida. Agora eu quero chamar também a tua atenção para algo interessante. Sabe o que cria obstáculos? Inquietações, ansiedades, problema na tua vida cristã. Vou deixar claro para vocês, são as nossas determinações pecaminosas. É o velho homem que grita e diz assim, você tem que voltar para se jogar na lama. Vocês já perceberam, queridos, como é que é isso? Nós temos tudo em Cristo, mas o que que a gente quer? A gente quer ir para a lama muitas vezes. A gente quer se jogar em certas ações pecaminosas. O coração é desesperadamente corrupto. Agora coloca uma coisa de uma vez por todas na sua cabeça e que você nunca esqueça. Nós somos diferentes dos ímpios. O ímpio ele fica em paz no pecado, ele ama o pecado. E ele vai se dar bem por um certo tempo no pecado, mas quem é cristão verdadeiro sabe de uma coisa, você nunca vai ficar em paz no pecado. Os seus passos sempre serão pesados se você ficar no pecado. Queridos, o pecado para a nossa vida é algo anômalo. As ações contrárias à palavra de Deus sempre serão uma espécie de corpo estranho que vai nos incomodar. Por exemplo, o seu rim não foi feito para ter cálculo renal. Não foi. Mas aí quando tem cálculo renal, você tem esses cálculos renal, o que é que acontece? Você sofre, dói. Esses dias mesmo eu senti uma dor aqui e já falei, Senhor, misericórdia, né? Eu tenho um problema com cálculo renal, tomara que não seja nada. Mas, quando tem algo que não é para estar ali, vai te incomodar. Seu corpo vai sofrer, vai doer, vai ficar ruim. Quando você tem um furúnculo na pele, né? Não sei como é que chama aquilo, aqueles tumores que aparecem de vez em quando, né? Na Bahia, na hora que espremia, chamado de carnegão. Não sei de onde tiraram isso, né? Mas saía um negócio ali brabo de dentro, cheio de pus, um negócio. Eu não sei como é que eles inventaram esses nomes, mas era assim que chamava. Quando você tem um tumor daquele no corpo, você não dorme, você não vive direito, você não faz mais nada. Aquilo ali vai lhe incomodar o tempo todo. Da mesma maneira é o pecado. Da mesma maneira é o pecado. Vai ser sempre uma coisa que vai te incomodar. Vai ser sempre uma coisa anômala em você. Então você nunca vai se dar bem, os seus passos vão ser pesados. Lembre-se do que aconteceu com Davi. Pecou, errou contra o Senhor, peso. Porque o Senhor disciplina e corrige aquele que ama. O próprio Abraão, o Senhor diz, vai para a terra de Canaã e fica lá. Aí teve uma fome em Canaã. Ele, ao invés de obedecer e ter fé no Senhor, afinal ele era o pai da fé, pegou e partiu para o Egito. O que é que aconteceu no Egito? Problema. Problema atrás de problema, não adiantou nada. Ele foi para lá, atrás de sustento, e só teve problema. Aí ele voltou, né? E volta o cão arrependido. Né? Voltou para estar no centro da vontade de Deus. Então nunca você ficará em paz com o pecado na tua vida. Nunca. O Senhor sempre vai disciplinar. E essa metáfora aqui, queridos, deixa claro isso. Se você andar com sabedoria, seus pés não embaraçarão. Quando você vive uma vida com Deus, você não terá com o que se preocupar. Você não terá o que temer. Você vai temer as consequências do pecado? Não.
E ainda que você sofra de maneira geral com o pecado que está sobre a humanidade, doença, fadiga, dentre outras coisas, você ficará em paz com Deus. Você vai temer a condenação desse mundo, o mundo vai te acusar de quê? Você vai temer a condenação do diabo, o diabo vai te acusar de quê? Não, queridos. Provérbios 6, de 20 a 23 diz o seguinte: meu filho, guarde o mandamento de seu pai e não abandone as instruções de sua mãe. Tenha-o sempre amarrado no seu coração, pendure no seu pescoço. Quando você andar, essa instrução te guiará. Quando você se deitar, ela o guardará. Quando você acordar, falará com você. Pois o mandamento é lâmpada e a instrução é luz, e a repreensão da disciplina são caminhos de vida. Então não há o que temer, porque uma vida de obediência só vai te guiar da melhor maneira possível e não haverá condenação. E é claro aqui também que se o jovem intensificasse os passos, ele não seria derrubado. A ideia do texto hebraico aqui está na forma passiva. Diz assim, ó, se você correr, não tropeçará. Mas a ideia aqui é passiva. Se você correr, se você adiantar os seus passos, você não será derrubado. Derrubado por quê? Pelo cansaço, derrubado pela ruína do pecado, ser acometido por um mal moral ou físico. Não, queridos, não há. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que o quê? Que os meus pés vacilem. Não importa. O Senhor não deixará que os pés vacilem. Salmo 84, de 5 a 7. Bem-aventurado aquele cuja força está em ti, cujo coração encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O que é que deixa os nossos caminhos aplanados para andarmos rápido? Obediência à lei de Deus. Sabedoria. Meus queridos, o nosso caminho foi aplanado. O caminho que nós trilhamos foi aplanado por Cristo Jesus. Cristo é a nossa rota segura. Cristo é aquele que nos conduz a um caminho de excelência. Bem-aventurados são aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. E a palavra do Senhor Jesus Cristo que vai nos conduzir sempre por esse caminho. Então o sábio, ele tem essa rota segura porque ele ouve a palavra de Deus, porque ele guarda as instruções do Senhor. Jesus disse essas palavras lá no Sermão do Monte. Nós tivemos aqui essa exposição. O que é ser um cidadão do reino dos céus? Guardar as palavras do Senhor. Você quer uma vida de segurança? Você quer uma vida de excelência? Você quer uma vida que agrade a Deus, que você reflita o Evangelho? Ouça as palavras do Senhor. E assim nós vamos rompendo e vivendo para a glória de Deus. Mas os sábios, eles trilham uma rota segura. Em segundo lugar, conforme o texto, porque evita o caminho dos maus. Os sábios, eles evitam o caminho dos maus. Os versos de 14 a 17, principalmente aqui, mostram ao jovem como lidar com a oportunidade do pecado. Como lidar com essa oportunidade que bate a porta do servo de Deus a todo tempo, que é a oportunidade do pecado. E a partir do verso 14, querido, Salomão vai deixar claro com uma série de ilustrações para dizer que não se deve nem considerar o caminho dos maus. Quando as oportunidades vierem, não se deve considerar. Por quê? Porque não tem vantagem nenhuma ir pelo caminho dos ímpios. Pode até parecer um bom caminho, um caminho fácil, um caminho prazeroso, mas o seu fim é desastroso. E os versos 16 a 17 deixam claro isso. Os ímpios são, assim, queridos, destinados a coisas ruins, porque trilham mal os seus caminhos. Diz o seguinte:
Não entre na vereda dos ímpios, nem siga pelo caminho dos maus. Evite esse caminho, não passe por ele, desvie-se dele e passe longe. Os maus não dormem se não fizerem o mal, e o sono foge deles se não fizerem alguém tropeçar. Porque comem o pão da maldade, bebem o vinho da violência. O que é interessante de observar aqui também, queridos? Os ímpios, eles são inquietos, a menos que tenham feito algo errado. O texto está dizendo assim, ó. Os ímpios e os maus, eles são obcecados por pecar. Eles não descansam. É algo habitual para eles. Sabe quando se fica inquieto, que você não dorme, nada? O ímpio, ele fica inquieto para praticar o mal. Agora, infelizmente, queridos, talvez você já tenha sentido ou sente isso na pele, refletindo algo que não faz parte de você e não deveria fazer. Quando você, ou eu, ou qualquer crente, está tomado pelas obstinações pecaminosas do coração, infelizmente, existe essa inquietação para conceber o pecado que capturou. O pecado que se deu vazão. O pecado que deu essa luz. Luz que leva às trevas. O pecado que capturou a nossa mente, que capturou o nosso coração, e aí você não descansa. Quando alguém quer cometer um pecado, não descansa. Infelizmente, nós sabemos como é essa sensação horrível. Aquilo que te puxa, que te toma. Quem vai adulterar, quem vai fazer algo errado, de tirar dos outros, ou qualquer outra coisa referente a pecados, emergências. Pessoas que estão lançados na pornografia, por exemplo. Ah, queridos, que mal é esse mal da pornografia. De crianças a jovens, a adultos, a velhos. A um clique, você tem acesso a milhares e milhares de sites e aquele prazer momentâneo. Hoje, até as pessoas do mundo especialistas estão dizendo não consuma. E as pessoas, elas ficam inquietas para isso. Você vê os relatos de algumas pessoas falando que foram libertas disso, principalmente pela nova vida em Cristo. Eu não sossegava, eu não ficava em paz até eu não chegar num lugar para eu poder consumir aquilo. E assim vive o coração do obstinado, jogado no pecado, para prejudicar a si mesmo e aos outros. Não descansa até fazer o que tem que fazer. Infelizmente, por vezes, alguns passam por isso. E todo mundo aqui tem algum tipo de pecado que tenta o seu coração. Todo mundo aqui tem um. E às vezes te captura a tal ponto que você não descansa se você não cometer esse pecado. Mas como disse o autor aos Hebreus lá no capítulo 12, no verso 1, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. Não devemos, meus irmãos, consumir o pão da maldade e nem beber o vinho da violência. Não devemos prejudicar a nós mesmos e quanto menos a outras pessoas, porque os ímpios que são relatados aqui no livro de Provérbios, eles fazem mal a outros e a si mesmo, trilhando por esse caminho. Não cabe a nós. É aí então que Salomão vai apresentar os dois destinos aqui. É interessante que eu sempre estou colocando nos sermões algo à parte dos pontos, que no final, às vezes, de cada discurso, ou cada parte ou estrofe aqui do livro de Provérbios, tem sempre essa ideia de dois destinos, duas formas de estar suprido e também dois caminhos. Sempre existe essa ideia dos dois caminhos, dois destinos, duas situações. Essa ideia de aquilo que vem para o justo e aquilo que vem para o ímpio está muito claro. E é isso que o texto vai deixar claro aqui nos versos 18 e 19. Vai falar-se sobre a experiência que o justo terá e que o ímpio terá em trilhar os determinados ou distintivos caminhos. E é dito aí no verso de número 18 que as veredas do justo é como a luz do alvorecer que vai brilhando mais e mais até o dia claro. No livro de Daniel,
Lá no capítulo 12, dos versos 2 a 3, diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Aqueles que trilham o caminho de justiça brilharão como as estrelas. Aqueles que pregam a verdade de Deus brilharão como as estrelas. A ideia da salvação reluzente à vida do justo. E Daniel, em termos escatológicos, está levando a essa verdade. Mas também nós vemos Jesus falando isso lá em Mateus 13, 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então não é uma ideia isolada que Salomão trouxe aqui, é uma verdade que permeia as Escrituras. O caminho, meus irmãos, de viver para a glória de Deus, o caminho da sabedoria, a rota segura nos levará a resplandecermos no reino dos céus. E eu digo para você, não vale a pena nenhum pecado diante disto. Não vale a pena. Não vale a pena darmos lugar, vazão aos erros do nosso coração. Não vale a pena invejar o caminho dos ímpios, o que os ímpios têm, a falsa e aparente felicidade dos ímpios, o sucesso deste mundo não vale a pena. Aqui está o verdadeiro sucesso para a vida do homem: resplandecer juntamente com o nosso Senhor. E o sol não mais existirá, porque a glória do Senhor irá clarear todas as coisas. E nós brilharemos com Ele. Não é exaltação, pessoal, não é nisso. Mas a ideia de viver em santidade, em pureza, com um corpo renovado, com um novo corpo, no novo céu, na nova terra, em santidade. Mas ao contrário, o que espera o ímpio é o que está no verso de número 19. O caminho do ímpio é como escuridão. Nem eles sabem em que tropeça. Isso aqui te lembra de algum acontecimento lá no livro de Êxodo? Lá em Êxodo 10, 22 a 23, nós temos a 9ª praga do Egito. E o que acontecia nessa 9ª praga do Egito? Os egípcios, eles não viam nada. Tudo se tornou trevas e escuridão. Imagina aí. Você está numa cidade, fica tudo escuro, mas você enxerga pelo menos alguma coisa, né? Mas foi trevas total. Eles não conseguiam se mexer, eles não enxergavam uns aos outros. E isso veio como punição do Senhor, porque o povo estava sendo escravizado. Mas o texto vai dizer o quê? Que o povo de Deus estava sobre a luz. Onde estava o povo de Deus havia luz, havia chama, havia resplendor. Então nós temos esse contraste aqui. E meus irmãos, aplicando a pessoa de Cristo, é possível na nossa vida trilhar esse caminho de luz e termos esse destino, porque Cristo sofreu as consequências da escuridão que estava destinado para nós passarmos. Por causa do nosso pecado, da nossa inimizade, da nossa vida contra Deus. A treva, a escuridão destinada aos ímpios aqui, nós merecíamos viver essa vida de tropeço, parados, sem conseguir nos mover em direção ao reino de Deus. Mas Cristo, meus irmãos, Ele passou pela escuridão para nos dar vida, para nos dar luz, para que resplandecesse a luz do Evangelho para nós. Os evangelhos dizem que Cristo enfrentou densas trevas. Quando Cristo estava para morrer, Ele enfrentou densas trevas para que a luz do Evangelho resplandecesse sobre nós. E é interessante como funciona essa questão da teologia bíblica, né? Após a 9ª praga da escuridão, veio a 10ª praga, onde os primogênitos morrem. E nos Evangelhos, Cristo passa pela escuridão, e como o primogênito de Deus, Ele morre por causa dos pecados. Mas a 10ª praga também mostrou que o sangue do cordeiro era suficiente para que não houvesse morte.
na casa do povo de Deus. E é o sangue do Cordeiro que está sobre nós hoje. E é por isso que nós não morremos. É por isso que nós não vamos enfrentar a morte eterna. É por isso que nós não vamos enfrentar a escuridão da vida. Porque Cristo nos livrou disso. Ah, meus irmãos, como é maravilhosa a palavra do nosso Deus. Nós hoje trilhamos uma rota segura, porque em Cristo conseguimos guardar a verdade da palavra de Deus e também somos desviados do caminho mau, do caminho da escuridão. Então o que resta a mim e você é trilhar o caminho da verdade. Não tem outra coisa. Você quer ter uma vida bem-sucedida? Você quer ter uma vida feliz? Você quer ter uma vida de um bom caminho? Trilhe pela palavra de Deus. Somente isso. Não existe outro segredo. Não existe outro lugar. Não existe outro destino. Então devemos crer e observar tudo que o Senhor nos manda, querido. Tudo que o Senhor nos ordena. E é isso que nós vamos cantar neste momento. Convido a igreja a colocar-se de pé.